Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago dois convidados para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez o André Bergstein, Gabriel Barcelos, seja muito bem-vindo. Também vamos falar sobre o BROF 11 e também o mercado de lajes corporativas. Até antes da gravação estamos justamente batendo um papo sobre essas mudanças aí que ocorreram nos últimos 4 anos. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem e também falassem aí da BGR Asset. Bom, primeiro, Andréia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você no Café com FI, né? Assim, a gente que está iniciando, né, essa fase como gestora, né? Então é muito importante ter esse canal. Super obrigado. Para a gente é muito bom estar com você e com certeza essa não vai ser a única, será uma primeira de várias. Então, acho que, assim, eu sou André Bergstein, né, como você falou, né, estamos aqui também com o Gabriel Barcelos, somos sócios aqui da BGR Asset, né, então, tentando explicar um pouco da BGR Asset, né, nós, né, e os outros dois sócios, a equipe que está com a gente já trabalha aqui na BR, trabalhava na BR Properties há muito tempo, empresa, né, voltada para a propriedade de segmento comercial, basicamente edifícios de escritório, lajes corporativas e galpões, né, é uma empresa que tem 17 anos, né, de existência, começou, né, naquele momento entre 2007 e 2008, que muitas empresas estavam começando, depois ela foi listada no novo mercado e assim seguiu. Né, a gente é um grupo, né, tá aqui que já está há muito tempo trabalhando junto. O Martim, por exemplo, que era o CEO, eu era o CFO da BR Properties, né, estava desde o primeiro dia. Gabriel, né, há 12 anos, eu estou há 7 anos. E nos últimos 2 anos aconteceu uma transformação na BR Properties, né, ano passado principalmente, né, a GP, que é o Private Equity, né, conhecido aqui no Brasil, acabou adquirindo através de 2 OPAs o controle e depois 100% da BR Properties e acabou no final do ano passado fechando o capital, né? No momento em que eles adquiriram, a BR Properties já era uma empresa só com portfólio de galpões, tá? Cerca de 1 bilhão aí de galpões, né? A gente já tinha um contato bem grande com a GP desde a origem da companhia e depois ela fazia a gestão para a ADIA, que era a controladora da companhia, que é o Fundo Soberano de Abu Dhabi, tá? E dentro desta transição, o que acabou acontecendo é que nós, né, assim, a gente criou uma gestora, que é a BGR Asset, né, começou como BRPR Gestão de Recursos, hoje BGR Asset, já credenciada, tá? Para gerir esse portfólio de galpões que ficou na BR Properties. Então hoje a gente tem um contrato com a BR Properties GP para gerir esse portfólio, e também ao longo do ano passado surgiu o BROF, né? Os 2 últimos prédios de escritório pertencentes à BR Properties, né, foram colocados num fundo de investimento imobiliário, que é o BROF 11, tá? E através de uma redução de capital ano passado da BR Properties, essas cotas do BROF 11 foram entregues naquele momento para os acionistas da BR Properties. Então foi uma forma de reduzir o capital entregando as cotas para os acionistas, que isso aconteceu em abril do ano passado. E a partir daquele momento, então, o BROF 11 passou a ser um fundo listado, com 2 edifícios, o Passeio, em um edifício alugado para Vale, em Águas Claras, perto de Belo Horizonte, e a BGR já começou a fazer a consultoria imobiliária naquela época, hoje gestão desse fundo. Então, ao longo do ano passado, tentando dar uma resumida, foi um processo de transição, onde nós, né, eu, Gabriel, o Martim e o Felipe, passamos a ter 80% da gestora, a BR Properties GP ficou com 20%, né, e partimos com, basicamente, esses 2 clientes, né, como sob gestão. O BROF 11, que é o fundo listado, que é o objeto um pouco aí do nosso call, e o portfólio de galpões que ficou na BR Properties. Somados, né, o BROF 11 tem um patrimônio de cerca de 1.200 bi, esse portfólio da BR Properties de galpões em cerca de 1 bi e pouco, com alguns projetos em desenvolvimento também,
Então, a BGR Asset, ela nasce com cerca de 2.300 sob gestão, tá? E aí que eu acho que, indo um pouco pro meu histórico, do Gabriel e dos demais aqui da companhia, né? Primeiro, é uma gestora que nasce com uma equipe que já está trabalhando junto nesse mercado exatamente há muito tempo. Não só aqui dentro da BR Properties, né, dentro da BR Properties, como era, como também em outras empresas do mercado. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, que a gente traz um DNA muito forte do mercado imobiliário. Somos originalmente pessoas ligadas ao mercado imobiliário. Tá? Eu, sim, desde estagiário, sempre atuei, né, em projetos imobiliários, em corporações das mais diversas, né, depois passei 5 anos na Brazilian Finance, que foi uma das precursoras, né, de fundo de investimento imobiliário, securitização, gestão de terceiros no segmento imobiliário, home equity. Então trabalhei 5 anos lá, depois fiquei 5 anos como CFO da Gafisa, depois vim aqui para a BR Properties e agora a BGR Asset. O Martim também estava 17 anos na BR Properties, antes de CBRE, da mesma forma Gabriel e Felipe, os dois outros sócios, né, também há muito tempo no mercado imobiliário. Dentro da equipe, a gente, por conta dessa essência do mercado imobiliário, a gente tem uma pessoa responsável pela parte de engenharia de projetos, uma pessoa responsável por administração predial. Então tem um time que tem, assim, no sangue mesmo, né, toda essa essência imobiliária, né, associada, obviamente, ao mercado financeiro, né, que muito que eu fiz na Brazilian Finance e depois como CFO, o Gabriel também como diretor financeiro de RI da BR Properties ao longo dos 10 últimos anos. Então, assim, o que a gente quer trazer, né, para esse mercado como know-how para poder, né, com isso, gerar, né, bom rendimento ou boa rentabilidade para os nossos cotistas e passivos de modo geral, né, é esse know-how e tudo que a gente fez, né, no nosso passado, né, não só na BR Properties, como nos trabalhos anteriores. Só na BR Properties foram cerca de 26, 27 bilhões de transação no mercado comercial ao longo dos 17 anos. Né? Mais de 1 milhão de metros quadrados locados, né? Um número enorme de inquilinos que a gente tem em relação, né? Projetos tanto de galpão como comercial, e projetos que a gente começou, desenvolveu, vendeu ou comprou pronto, passou por ciclos também, uma época em cerca de 2012, a BR Properties vendeu todo o portfólio de galpão, era a maior proprietária de galpão do Brasil. Depois, em 2017, né, retomou. Por que vendeu? Porque entendeu que naquele momento o mercado estava piorando, e de fato estava piorando. Foi uma venda muito bem feita do portfólio e depois o mercado melhorando, a gente retomou. Então, assim, eu acho que é um entendimento muito grande que a gente tem do ciclo do mercado imobiliário, especificamente, obviamente, sempre foi muito focado galpão e escritório, né, nesse lado comercial, e é isso que a gente agora quer colocar como gestor e não mais como proprietário, né? Então, né, como éramos administradores de uma empresa que era proprietária, agora não, agora a gente quer poder gerar isso para diversos investidores. Então, claramente a gente está começando com o BROF, que é um veículo voltado para renda, né, de escritório comercial. Eu só vou dar uma paradinha, porque aí o Gabriel também se apresenta, fala um pouco dele, e aí depois talvez a gente entre no BROF. Então, acho que BGR é isso, estamos começando, já somos credenciados, um time aqui que está junto há muito tempo, e o objetivo é isso, fazer um pouco, né, que a gente diz mais do mesmo, né, fazer o que a gente fez na BR Properties e agora entregando como gestor e não como proprietário, para os diferentes investidores, seja pessoa física, seja investidor institucional, e obviamente colocando, né, então o BROF é para pessoa física, é rendimento, né, a gente pode eventualmente levantar algum outro fundo que seja mais de retorno para o investidor institucional, então é isso que a gente quer, poder gerar bons retornos e bons rendimentos para os nossos diversos investidores daqui para frente. Agora eu vou deixar o Gabriel falar um pouco dele, aí a gente volta depois para o BROF. Bom, obrigado, André. Obrigado, Andréa, pela oportunidade de estar aqui com vocês, apresentando a BGR Asset e o BROF. Meu nome é Gabriel, como a gente já se apresentou. Eu estou aqui na BR Properties, estava na BR Properties há 12 anos, e agora na BGR Asset,
que a gente fundou ano passado, você deve ter percebido que às vezes a gente se confunde e ainda fala BR Properties, porque todo esse processo terminou agora, e agora de fato a gente é gestor de uma asset independente, e até pegando um gancho para a gente começar aqui a falar do BROF, um ponto de dificuldade que a gente tinha na BR Properties e agora, como gestor, a gente consegue equilibrar esses pontos, é a questão dos nossos investidores e cotistas, né? O que cada um quer. Quando a gente estava na BR, e o André comentou, a gente fez mais de 28 bilhões de transação, algumas agradavam uma parte, que queriam retorno, ganho de capital, outras não agradavam, o pessoal que queria mais um dividend yield, que hoje a gente entende que é somente o mercado de pessoa física. E como gestor agora, a gente pode atuar separadamente, criando os bolsos, né, transações de ganho de capital, onde a gente ainda precisa ter um esforço imobiliário, de gestão, retrofit, ou até esforço de locação, isso visando mais o ganho de capital, num bolso específico para investidor institucional e investidor profissional. E o BROF, já vou parar por aqui para deixar você fazer aí a condução das perguntas, mas o BROF é claramente um veículo que vai ser o nosso veículo carro-chefe de renda para os cotistas, tá? Apesar de ter nascido com uma base muito grande institucional por ter vindo da BR Properties, o nosso foco aqui é a base cotista pessoa física e o nosso intuito é gerar uma renda regular, estável aí para os nossos cotistas, tá? Esse é o foco do BROF e aí eu vou deixar você conduzir. Obrigado, André. Maravilha. André, você falou algo que os investidores, pessoas físicas, não conseguem visualizar e até mesmo entender como é que funciona. Como você já está no mercado há um bom tempo, gostaria que você falasse, antes da gente adentrar ali no BROF, falar um pouquinho sobre ciclo imobiliário, que eu acho que é tão importante das pessoas compreenderem como é que funciona. Nada melhor do que alguém que já passou por isso e pode explicar para o pessoal, até para compreender, principalmente essa questão dos imóveis dentro do ciclo imobiliário. Lógico. Então, acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica um pouco, né, no yield que está gerando, né? Como é que a gente, né, olha um pouco isso, depois mais para frente, quando a gente falar dessa aquisição recente que a gente fez agora no final do ano, né, que foi a participação no Tower, acho que também fica claro. A gente sempre está monitorando isso, né? Eu acho que tem sinais e tem indicadores que a gente olha, né, para entender como é que o ciclo está funcionando, em que momento a gente começa a perceber, né, porque como em qualquer outro mercado, né, assim, o mercado de real estate não é um mercado fácil, né, acho que você tem que entender um pouco essas características, esses indicadores, esses momentos, né, para você olhar para frente e dizer, não, eu acho que aqui está fazendo sentido isso, né? Por que tomar a decisão de vender todo o portfólio de galpão num determinado momento? Da onde saiu isso, né? Então, assim, eu acho que tem muita análise, sem dúvida nenhuma, né? Acho que o mercado imobiliário, assim, tirando eventos completamente fora da curva, como uma pandemia, ele costuma seguir, né? Ele podem ser ciclos mais longos, mais curtos, podem ser ciclos, né, onde as amplitudes são maiores, né, assim, ou menores, mas ele respeita, né, esse momento de oferta e demanda muito bem, né? Então, assim, claramente, né, lá para 2011, 2012, estava, assim, num momento, né, de juros baixos, que já estava começando a ter um sinal de que a coisa ia mudar. Você teve, né, claramente um momento de muita, começou um momento de muita oferta, né, assim, falando de escritório, né, entre, sei lá, 12 e 14, né, você teve uma entrega média de escritórios em São Paulo muito alta, média aí dos 400 mil metros quadrados, né, por ano, né, pra você ter uma ideia, nesses últimos anos foi em torno, tudo bem que teve pandemia, mas foi baixo, foi 100, 150 mil metros quadrados entregues de oferta nova, né? Você começa a sentir que talvez já esteja começando a entrar num ciclo, né, que é o ciclo não do proprietário, mas do inquilino, onde o inquilino começa a ter força, porque você começa a ter muita oferta, né?
É claro que Brasil é muito difícil você acertar o macro, né? Praticamente é impossível, né? Nem o mercado financeiro que vive disso o tempo inteiro, se você for olhar as projeções nos últimos 3, 4 anos de tudo, quase todo mundo errou tudo, né? Mas, enfim, o mercado ele começa, assim, a dar uns sinais que você tem, né? A oferta está começando a crescer demais, né? Você começa a olhar, né? Assim, em São Paulo, você tem dados históricos, né, do nível de ocupação em metros quadrados em São Paulo, né? E você já tem um histórico bom, né? E sempre cresceu, né? Se for perguntar para alguém, não, pode ter, assim, você pode ter mais vacância ou menos vacância dependendo do momento do ciclo, mas a quantidade de metros quadrados, né, ocupados em São Paulo por empresas sempre cresceu. Acho que talvez tiveram 2 anos no impeachment da Dilma e em um outro momento, talvez na pandemia, que ele tenha ficado estável. Mas então, esse volume ocupado ele vai aumentando todo ano. Então, se você tem um momento macro melhor, beleza, a vacância está menor. Mas se você tem um momento macro pior, a vacância vai estar maior. Mas a quantidade de empresas em escritório sendo ocupada, ela só vem crescendo, né? Então, a gente vai acompanhando muito esses indicadores, vai acompanhando questão de preço, questão de assim, custo de reposição, né? Hoje você tem uma situação assim, que é assim, quando você olha e você diz, não, acho que o mercado de escritório vai ter uma retomada boa. Por quê? A vacância começou a cair, né? Você começou a ter uma vacância nas regiões prime de São Paulo, aqui, Eixo, JK, Faria Lima, Vila Olímpia, muito baixa, né? E quando você vê que ainda tem vacância, mas às vezes você tem uma vacância que é muito distribuída, né, Andréia? Se um cara quer, sei lá, um inquilino quer, sei lá, 5 mil metros quadrados na Faria Lima, ele não tem. Ele talvez até tenha os 5 mil metros quadrados, mas você vai ter que dividir teu escritório em vários prédios, né, ou em vários andares. Quando você vê que o preço já está chegando na Faria Lima a R$300 por metro quadrado, ultrapassando, você vê vendas a 40 mil metros quadrados, essa do Itaú é um pouquinho fora da curva, porque tem sempre assim, uma questão do quanto o Itaú queria pagar a mais ou não, né, para ter o próprio prédio, mas mesmo assim, 60 mil reais metro quadrado é um valor exorbitante, né? E aí você começa a ver umas diferenças muito grandes que nunca existiram entre o valor em real por metro quadrado na Faria Lima, estamos falando aí, tem 250, tem 270, tem 300, tem 320, né, com boas regiões da Paulista, boas regiões da Berrini, da Chucre Zaidan, e da própria Vila Olímpia. Você tem uma diferença que nunca existiu, né, desse tamanho, comparando, obviamente, prédios de qualidades similares, triple A's, né? Então, você tem um triple A na Vila Olímpia, né, a aluguel, às vezes, 150, né, 155 por metro quadrado, contra um na Nova Faria Lima, que você tem 700 metros ali de distância, e aqui eu não estou querendo dizer que Vila Olímpia é igual a Faria Lima, não é, mas, sim, o dobro, nunca teve isso, você tinha 30, 35, 40% de diferença, né, Vila Olímpia até 30, 25, 30, né? Berrini, Chucre Zaidan, bons prédios também, bem localizados. Quando eu falo bem localizados, não basta estar na região, tem que estar com serviço, tem que estar com transporte. Paulista tem isso, uma região da Berrini também tem, uma região da Chucre Zaidan também tem. Era 30, 35, 40%, e não do que a gente está vendo hoje, que às vezes em alguns casos é mais do que o dobro, né? Aliado a isso, você tem um custo de reposição que aumentou muito, porque o custo de construção aumentou muito, o CEPAC ficou muito caro quando você tem CEPAC. Então, o que acontece? Para você construir um projeto do zero hoje, você vai gastar, né, um valor que às vezes não está falando com o valor que você está conseguindo alugar, em termos de rentabilidade, de yield que você quer gerar, de cap que você quer gerar, né? Então, assim, você também não faz. Se você não faz, a oferta acaba diminuindo. Se você pega um momento macro melhor e você tem uma demanda maior, né, você já caracteriza um momento que, opa, esse momento vai ser bom para o proprietário. Assim, galpão, assim, os números são diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma, né? Então, assim, a gente teve sempre, ao longo da história da BR Properties, assim, e isso é um know-how que a gente quer trazer agora e que a gente está trazendo, sim, para a gestora, muito grande, e que com isso a gente consegue entender o momento do mercado imobiliário.
né, e consegue, talvez, com isso, com certeza, chegar em aquisições que vão ser muito boas e vão gerar muito valor para os nossos investidores, porque a gente entende que ali tem algum tipo de distorção que a gente vai conseguir gerar valor e ganhar dinheiro com isso, e gerar valor para o cotista ou para o investidor. Então, assim, isso está muito aqui dentro das nossas discussões, das nossas análises, do nosso dia a dia, para poder identificar. Obviamente ninguém acerta sempre, né? Mas normalmente isso é muito importante e a gente leva muito em consideração na hora que a gente está fazendo uma transação, seja de compra, seja de venda. Maravilha, uma super aula aí, André. E importante aí para o pessoal também compreender, né? Não é só o preço do aluguel, não é só a localização, tem um custo, né, ali de reposição, tem vários indicadores ali que são importantes e necessários na hora de fazer uma avaliação a respeito. Mas agora sim, vamos aí falar do BROF, né? O que é o BROF, qual que é a tese, qual que é a estratégia? Fala aí para nós a respeito aí desse fundo imobiliário. Recente, né, André? Muito recente, quer dizer, ele começou em abril do ano passado, né, como eu falei, a origem dele são 2 edifícios comerciais que estavam na BR Properties, depois de uma venda grande que a gente fez em 2022 na BR Properties, né, aí está aí o Gabriel falando a gente, quer dizer, na verdade agora ele está independente, mas a gente ainda está com a BR Properties muito viva aqui. Então, o que a gente fez para Brookfield, 6 bilhões, e aí, enfim, os 2 prédios, Passeio e o Vale, acabaram ficando na companhia, né, eles foram integralizados nesse fundo e a gente distribuiu as cotas para o mercado. Eu estou falando só isso, reforçando, porque foi um início diferente, ele não teve um IPO, né? Normalmente você tem uma oferta inicial, que você capta o recurso do mercado, né, e compra o ativo. Dessa vez foi um pouco diferente, né? A gente entregou, né, os ativos sob forma de cota de fundo de investimento imobiliário para os investidores da BR Properties. Então era uma base de equities, né, quer dizer, que às vezes o próprio investidor de ações também é investidor, né, de fundo de investimento imobiliário, pessoa física muito, mas os investidores institucionais da BR Properties, né, receberam cotas, né. Então, naquele momento, apesar do valor patrimonial ser em torno de 100, né, a oferta praticamente, quer dizer, quando eles receberam, já foi para R$60, que era o preço que os investidores estavam precificando já. Então, de fato, você não teve uma oferta, um IPO do fundo que você chamou e entregou, né? Eu entreguei para o Gabriel uma cota e ele me deu R$100. Na verdade, já foi mais pelos 60 mesmo. Naquele momento tiveram muitos investidores institucionais que não tinha nem mandato para carregar a cota de fundo de investimento imobiliário, então teve muita liquidez, muita venda, muito reposicionamento. De lá para cá a gente tem subido bastante a base de pessoa física, que é importante para a gente no fundo, né? E aí surgiu o BROF, né, com esses 2 ativos, um deles que é o predominante é o Passeio, que é um edifício de escritório localizado no Rio de Janeiro, em frente ao Passeio, no Rio de Janeiro, ali na entrada da cidade. Ele é um case também, porque ele foi adquirido em 2017 pela BR Properties, né, recém-construído, tinha acabado de ser entregue, em março de 2017, e em 2017 a gente já estava num momento macro muito difícil, o Rio ainda mais, né, e ele gerou muitas dúvidas na época, e ele foi um case que eu digo, porque em 2 anos, o que a gente acredita, né, esse negócio do mercado imobiliário, né, o Passeio, ele está a 5 passos do metrô, ele está a 50 metros do VLT e nem chega a 1 quilômetro do Santos Dumont. Ele tem muito estacionamento, ele está, né, na entrada da cidade, ele tem um serviço enorme ao redor, ali na Cinelândia, tudo do centro do Rio. Ele tem serviço no próprio prédio, ele tem um teatro, ele tem academia, ele tem uma série de coisas no próprio prédio. Então, assim, em 2 anos a gente já estava com ele 80%, 85% ocupado e no terceiro ano 95%. E a partir daí ele só fica no 95%, 96%, 97%. Assim, ele tem 28 inquilinos, tá? Então ele é bastante, em termos de risco de inquilino, ele é bastante diluído, e inquilinos muito bons, a gente tem
a Caixa Econômica Federal, a sede dela do Rio de Janeiro, migrou para lá, para o Passeio, era 50 anos, num outro prédio lá no centro da cidade, foi para lá. A gente tem a Stone, a gente tem KPMG, a gente tem Notre Dame, a gente tem SBM, a gente tem empresas, né, assim, de Regus, Space, de muita qualidade lá, né? Então, assim, ele é um gerador de renda recorrente, assim, muito contínuo, assim. Então, quando eu digo, né, a gente sempre, assim, eu sou carioca, então eu sou sempre um pouco enviesado, mas todo mundo fala, né, obviamente, a percepção de risco de um AAA em São Paulo, né, é muito menor do que a percepção de risco de um AAA no Rio, né, pelo momento, obviamente, tudo das cidades. Agora, o Rio é a segunda cidade, né, e tem uma demanda, né, recorrente e contínua, que vai ter sempre por escritório, porque tem muitas empresas que têm sede lá, todo o óleo e gás está lá, você tem os prestadores de serviços, os auditores, os consultores estão lá, toda a cadeia de óleo e gás está lá, você tem, né, muita tecnologia lá, você tem seguro lá. Então, assim, quando você tem um Passeio, que é um prédio, né, tão bom, tão bem localizado, AAA, né, com todo esse serviço e transporte, né, no próprio prédio, né, então você atinge um pouco esse ponto de liquidez que dá essa tranquilidade para a gente, né? Então, o Passeio é isso, são 80 e poucos mil metros quadrados, e o prédio que é alugado para a Vale, né, perto ali em Águas Claras, perto de Belo Horizonte, é um build to suit, né, que tinha um contrato build to suit, ainda tem até ano que vem, 2025, mas a gente já renovou um novo contrato padrão tradicional com a Vale até 2030. É 100% ocupado pela Vale, não é um prédio grande, um prédio de cerca de 9 mil metros quadrados, mas é uma área boa, e ali é um lugar muito operacional estratégico para a Vale. Então a gente tem um fundo formado por dois ativos, né, praticamente um 100% e outro 96% ocupado, com uma renda recorrente muito boa, né, que começou a gerar um rendimento muito bom, até porque, apesar do patrimonial estar 106, ele partiu já com 60, né? Então a gente teve um rendimento, né, assim, fantástico distribuído ano passado, e que a gente está começando isso esse ano também, né, em torno de, sei lá, 12% ao ano, ou entre 11,5% e 12,5%, dependendo do valor da cota, né, com risco muito baixo. Mas a gente, assim, e aí a gente começou com o Brof, né, e começou essa nossa vida nova, né, no mercado de fundo de investimento imobiliário, fazendo as lives, né, conversando com o público, mais um público pessoa física. A gente teve, assim, um aumento, assim, quase 5 vezes em relação ao que a gente tinha no D0, né, quando a gente entregou, a gente tinha pessoas físicas já na base da BR Properties, mas quando a gente entregou o fundo, e comparando com hoje, a gente já aumentou em quase 5 vezes a quantidade de pessoa física, ainda é menos do que os maiores fundos, né? Outra coisa boa, por conta dessa liquidez toda dos acionistas da BR Properties naquele momento e do que a gente foi gerando, né, a gente em 4 meses entrou no IFIX, né, uma coisa que é rara de acontecer, né, e entrou em IFIX. A gente é o quarto fundo de tijolo em termos de patrimônio, né, e já entrou no IFIX depois de 4 meses, posicionando em termos de liquidez já na posição número 50. Então, foi uma evolução rápida, né, do Brof, pela qualidade dele, pelo rendimento também que ele estava gerando. Então, a gente está muito contente com ele. Então, não sei se tem alguma outra pergunta, se o Gabriel quer falar alguma coisa sobre o Brof, depois a gente pode falar um pouco mais sobre até a transação que a gente fez no final do ano. Pode complementar, Gabriel. Eu acho que eu vou só pegar um gancho aqui no caso do Passeio, porque ele vai ao encontro aí do que a gente falou antes de ciclo, né? A tese do Passeio foi uma que a gente sofreu muito para explicar para o mercado na época, porque você tinha, pensa ali início de 17, pós-impeachment da Dilma e toda a questão que aconteceu com a Petrobras, e o Rio de Janeiro era majoritariamente ligado ao óleo e gás. Estava num momento onde você tinha uma diminuição da área ocupada na cidade, né? Você tinha a absorção líquida negativa, então a cidade estava diminuindo em termos de ocupação e a gente estava comprando um prédio de 83 mil metros, seria ali um dos maiores prédios do Rio de Janeiro em termos de espaço para escritório corporativo.
Em paralelo, você tinha um potencial desenvolvimento do Porto Maravilha. Então, o mercado via isso com dois riscos, né? Você está comprando um prédio que vai ser talvez um dos maiores em tamanho no momento que o Rio de Janeiro está diminuindo, e no momento que está nascendo uma nova região, que era a região do Porto. Então, parecia que a gente estava indo totalmente contra a tese. E o nosso call ali era justamente o seguinte: primeiro, o mercado imobiliário no Rio de Janeiro ele é tão escasso em termos de qualidade, que a partir do momento que você entrega um primeiro prédio de qualidade, e lá no Rio de Janeiro você conta nos dedos, né, são 4, 5 prédios de qualidade, você vai ter o efeito do flight to quality, que hoje todo mundo fala, acontecendo de uma forma muito rápida. Ou seja, o pessoal deixando prédios de qualidades inferiores, às vezes até pagando mais para ir para um prédio de melhor qualidade, às vezes também até mais eficiente ocupando, porque lá você tinha 5, 6 lajes, aqui você ocupa 2 lajes, dado o tamanho da laje. Então, esse era o primeiro ponto. E o segundo era que a gente viu o Porto como uma região que seria muito boa para o Rio, mas algo em 30, 40 anos, porque ninguém muda de uma região para outra quando você não tem infraestrutura, residencial, comércio, fora o transporte público e tudo mais. Então a gente não via o Porto se desenvolvendo. Na prática foi o que aconteceu, o Porto não se desenvolveu, passado aí 10 anos quase. A região do Central continua sendo a região onde você tem os principais escritórios. O flight to quality aconteceu, então, nesse período que o André comentou, onde a gente locou do 0 a 95%, ali, 17, 18, foi um período muito difícil para a cidade, a absorção líquida foi negativa, mas o passeio ganhou market share, porque você teve empresas saindo de outras regiões, até prédios na região central, mas prédios mais antigos, e mudando para o passeio. E às vezes até tem alguns casos que a empresa tinha 40 mil metros e foi para o passeio ocupando 25, com a mesma equipe, mas de uma forma de ocupação mais eficiente. Então, por isso que a gente fala do flight to quality, mas nem sempre o flight to quality é benéfico para a cidade como um todo, mas é benéfico para os ativos de qualidade, que foi o que aconteceu no Rio, que ainda hoje, né, não é igual São Paulo. Em São Paulo você olha e fala quantos ativos tem de qualidade. No Rio você ainda conta na mão. Então esse foi todo o caso do passeio e vai um pouco aí em linha com a questão de ciclo, como é que a gente olha isso. E aí, só complementando o André, de dividend yield, que é o que a gente quer entregar aqui para o Brof mesmo, desde que ele teve o IPO, em abril a gente vem pagando um dividendo estável, nesse preço de cota que desde o IPO gira em torno de R$60, aí estamos falando de quase 12% de dividend yield, é muito descontado se comparado a qualquer fundo de lajes corporativas hoje. Tem os mais premium que negociam próximo de 6,5, outros visto com um pouco mais de risco para 8, mas seja em qualquer espaço aí que você queira alocar o Brof, tem um desconto muito grande. Esse desconto, a gente entende que ele não é por conta do operacional do fundo em si, até porque o fundo é muito estável, mas ele é por conta dessa base que a gente vem migrando ela aos poucos e atraindo o mercado pessoa física. A gente, como foi feita uma redução de capital, a gente não teve todo aquele processo de IPO, de roadshow, de exposição, marketing, a gente não teve nenhuma abertura ainda no mercado de pessoa física, muito menos cobertura de analistas de mercado. Por isso que lives como essa que você está nos recebendo é muito importante para poder mostrar um pouco do Brof para o mercado pessoa física. Como o André comentou, o fundo vem crescendo a quantidade de cotista 4, 5% ao mês, mas é muito aquém do que a gente pode chegar, assumindo que a gente tem um fundo de 1.2 bi de patrimônio líquido. Então, até um processo para a gente chegar lá, a aquisição do eTower, que aí já vou deixar para o próximo tópico, como é que a gente enxergou isso e como é que a gente tentou fugir um pouco do ciclo, né? Porque o ciclo é aquilo, quando as coisas estão boas, que todo mundo capta dinheiro, é quando você vai pagar muito caro. Então, surfar o ciclo no mercado pessoa física é um pouco mais difícil do que no mercado de investidores institucionais, até mesmo quando você acerta o ciclo, mas é difícil porque o dinheiro para você é entregue quando as coisas já estão muito bem precificadas. Então, a tese do edifício e tal forma que a gente tentou antecipar um pouco o ciclo, minimizando o máximo de risco e impacto no Brof, para o cotista poder capturar isso já aí no curto e médio prazo. Mas vamos entrar um pouco nessa tese aí na sequência. Só antes, eu vou pegar um gancho da importância
não só de um edifício de qualidade, mas o que você tem muito próximo ali, né? Você tem comércio, você tem residência, você tem transporte público, e isso realmente contribui, principalmente essa questão do transporte público, né? Temos um fundo aí que, justamente um dos maiores problemas, ele está do lado contrário, né, a tudo isso, e isso acaba impactando negativamente. Então, olha como que é importante ali, não só a localização, mas tudo que realmente, como se fosse um ciclo ali em volta, né, um círculo ali em volta, que faz toda a diferença a respeito, né. É exatamente isso, André. Assim, quando a gente fala um AAA, né, as características, como a gente considera aqui, assim, não é só porque o prédio tecnicamente tem qualidade, tem certificação, né, tem uma série de requisitos, né, com relação à operação do prédio, mas principalmente o entorno, exatamente o que você falou, né, onde tem o metrô, onde tem o ônibus passando, onde tem o serviço, né. Então, um exemplo aí, pegando o gancho que o Gabriel falou, o Porto, né, a gente acha o Porto um projeto super legal, né. Agora, assim, e tem um exemplo de um prédio que foi construído lá, que tecnicamente, esteticamente, um dos prédios talvez mais bonitos aqui do Brasil, né? Mas, assim, não adianta ele estar lá se ele não tem segurança, não tem o transporte, não tem o serviço, né? Então, a pessoa, né, aqui a Berrini tem um pouco disso, é engraçado, né? Porque tem esse primeiro quarteirão aqui, eu estou falando aqui, não sei se você está em São Paulo, mas enfim, esse primeiro quarteirão aqui, né, da Berrini, ele tem uma sequência de prédios e tem uma infraestrutura enorme, tem metrô e tem uma infraestrutura enorme de serviço, né, falando de D&D, de Senu, tá tudo meio junto, Centenário, que a gente fez lá, né. Aí você vai para o quarteirão seguinte, ele fica um pouco ali no meio do caminho, né, tem conhecidos que trabalham lá, dizem, pô, é difícil sair para almoçar, você pode ir até o Morumbi, ou você pode vir para cá, né. Aí você vai na última faixa, você tem 3 shoppings, né, você tem o Morumbi, você tem o Marketplace, você tem assim, o Parque da Cidade. Então, assim, isso faz uma diferença enorme, gigantesca, né. Hoje, cada vez mais, né, eu acho que tem uma questão dos escritórios estarem se adaptando àquilo que a gente falou da flexibilidade, de, às vezes, não tem lugar certo para sentar, normalmente não tem capacidade para 100% das pessoas, em empresas maiores, porque você nunca tem 100% das pessoas, mas, assim, hoje uma das coisas mais valorizadas é exatamente o acesso, o transporte para chegar lá e o serviço e infraestrutura que é fornecido, né, ao redor do prédio. É importantíssimo, é isso que caracteriza um AAA para a gente. Maravilha. Só te respondendo, eu falo do Paraná, tá, André? Tá bom. Outro ponto que você colocou em relação aos investidores institucionais, profissionais, qualificados, qual é a importância que você vê no mercado de ter esses investidores? Claro, a pessoa física realmente a desburocratização, né, em relação a você fazer investimento. Mas a importância de você ter ali ancorando, né, um investidor profissional, um investidor qualificado, um investidor institucional num fundo imobiliário. Eu acho assim, a gente, o BROF tem essa mistura, né? Então, assim, ele nasceu com essa mistura e a gente está aumentando a base da pessoa física, à medida que alguns institucionais, que o institucional, ele normalmente não está ali para renda, né? Ele entende hoje que o BROF está com desconto muito maior do que o devido, sem dúvida nenhuma, então ele vê que tem, olhando para frente, um ganho de capital, obviamente num cenário de redução de juros, né, de melhoria do BROF, que a gente botou agora, através de um outro fundo, mais um prédio, que é o Itaú, que a gente comentou, né, ele olha para frente. Assim, eu acho que, André, o que a gente tem que tentar sempre encaixar bem é entender, né, o nosso investidor de determinado veículo e o que ele quer, né. Então, a pessoa física, acho que sem dúvida nenhuma, né, a grande maioria está olhando renda, obviamente, sim, vai adorar ter bons ganhos de capital, né, uma coisa associada aí a outra é a melhor dos mundos, mas acho que para a pessoa física ainda tem uma grande comparação, né, eu vou investir num fundo que vai me dar, sei lá, 8 ou 9 ou 10 de yield sem imposto de renda, eu vou investir numa renda fixa, né, então daí a importância desse momento aí da queda dos juros, que acho que isso começa a ficar muito vivo numa quantidade maior de investidores de pessoa física.
O investidor institucional, ele pode também querer renda, eu acho que ele é mais voltado para retorno, né, para ganho de capital, de forma geral, né, mas eu acho que a mistura que a gente tem hoje no BROF, ela tem um lado também muito bom, né, que é uma mistura de entendimentos, né, então a gente está falando com uma cabeça de, ao mesmo tempo que a gente está conversando com os investidores de pessoa física, a gente está conversando com os institucionais, né, que são caras às vezes muito grandes, né, que sempre tem alguma coisa a agregar para a gente, uma visão diferente também, né, então acho que essa mistura de entendimentos, né, ela sem dúvida nenhuma agrega para o nosso dia a dia quando a gente está conversando com eles, né, mas sem dúvida a gente tem uma estratégia clara no BROF, que é crescer escritório, AAA, São Paulo, Rio de Janeiro, né, para gerar uma renda muito boa para o nosso cotista, obviamente com um potencial de ganho de capital, né. Então eu acho que olhando o BROF aí médio e longo prazo, ele tem a tendência do crescimento mais da pessoa física e a redução do institucional, né, principalmente pela origem que a gente tem, mas, né, essa mistura aí de percepções, de entendimentos, para a gente é muito boa, né, assim, sempre seria muito bom você ter essa mistura, né, mas, assim, eu acho que, assim, pensando mais, né, assim, né, na cabeça do investidor, eu acho que, assim, a pessoa física está mais para o rendimento, né, dentro de um fundo como esse listado, e o institucional está mais para eventuais ganhos de capital, que é uma coisa que a gente quer desenvolver também, como se fosse um private equity, de pegar. Pode até ser pessoa física dentro de family office ou investidores institucionais locais ou internacionais, onde a gente possa mostrar para eles determinadas oportunidades no mercado comercial, né, que aí sim tem um investimento a fazer e tem um retorno mais de 3, 4, 5 anos para gerar um ganho de capital para esse investidor. Acho que de forma geral o institucional se encaixa mais no perfil retorno, pessoa física mais no renda do que a gente vê. A gente tem hoje, acho que, uma situação diferente, por causa da origem do BROF, mas porque a gente traz muita coisa boa, que é essa interação com diferentes bases de investidores e diferentes cabeças de investidores. E ainda hoje, a gente ainda, até por isso que o André falou, a gente continua atraindo investidor institucional. Hoje, passado aí quase 8 meses do BROF, você tem quase todos os FOFs aqui investindo, né, no BROF, entre outros institucionais novos que entraram, porque ele vê um desconto muito grande do patrimonial, estamos falando aí nesses preços de hoje de quase 50%, 45% de desconto. Ele entende que não faz sentido nenhum a diferença de yield pago na média dos fundos para o BROF hoje, e ele consegue entender que é uma questão não operacional do fundo, mas sim da base, que está trocando aos poucos. Então ele claramente vê, olha, não sei se isso vai demorar 2 meses ou 12 meses ou 1 ano e meio, mas esse gap vai se fechar em algum momento. Isso vai convergir. Seja porque o juros está caindo, ou seja porque o mercado uma hora vai realizar e essa transição vai acontecer, ela vem acontecendo, mas vem acontecendo devagar. Então ele vê uma oportunidade de receber um dividend yield alto, alinhado com uma perspectiva boa de ter o ganho de capital quando essa cota reprecificar. Então, apesar da gente estar buscando cada vez mais rendimento estável para o cotista pessoa física, você tem ainda muito institucional entrando por conta dessa oportunidade que eles enxergam. Ou seja, uma união de TIR versus renda, né? Eu acho que é o que casa muito bem ali. Eu falo de institucionais por quê? Porque eu vejo que as pessoas físicas, os investidores pessoas físicas, principalmente quando o fundo quiser crescer, e vierem emissões, e vierem, enfim, outros mecanismos ali para tentar realmente e até trazer renda, né? Ou seja, aumentar ali a renda do investidor, pessoa física, o dinheiro acaba sendo finito. E às vezes não necessariamente consegue, né, dar aquele auxílio que gostaria de dar, enfim, tem uma série de fatores ali que acabou ocorrendo. E o institucional vem com essa ancoragem, né, ele pode realmente auxiliar mais o fundo do que propriamente, claro, uma base de cotistas pessoas físicas é maravilhoso. Mas tem esse outro lado também que os institucionais acabam entrando e auxiliando, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim,
eu acho que a gente já ter essa ancoragem, né, eu acho que ajuda eventualmente numa nova oferta que a gente vai, assim, ter que colocar direito de preferência. Então, assim, você já tem esse cara que entende, né, que já está com a gente até antes de BR Properties há muito tempo, entende nossa língua, entende, né, tem uma interação boa, sem dúvida nenhuma, como o Gabriel falou, também com os FOFs. Então, é um mercado que eu acho, assim, a gente espera que cresça bastante, porque ele é importante, é o que você falou, né, a pessoa física tem lá, assim, seus volumes, né, assim, não é infinito, né, então já cresceu muito, já temos, sei lá, uns 2 milhões de investidores de pessoa física no mercado de FII, mas é um recurso que, se tiver, né, uma oferta grande de ofertas, né, obviamente o institucional vai ajudar bastante. Então, a gente ter já, né, já largar com essa base institucional que possa contribuir em novas ofertas é bastante produtivo para a gente. Acho que pode ser bastante legal. Maravilha. Agora você tinha comentado do E-Tower, né, e essa aquisição aí. Pode então vamos engrenar. Eu acho que assim, desde o começo, né, e dentro da estratégia que a gente passou do BROF, crescer com imóveis AAA, São Paulo, Rio de Janeiro, e obviamente era importante para a gente ter imóveis em São Paulo também dentro do BROF, né? Então isso é uma questão, quer dizer, que a gente já não tinha a menor dúvida desde o começo do BROF. Obviamente, né, você tem essa questão de percepção também de risco, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, a questão de volume também, obviamente, São Paulo é infinitamente maior o volume, né, de escritórios AAA que o Rio. Como o Gabriel falou, o Rio tem pouca qualidade, né, tem poucos imóveis de boa qualidade realmente no centro, e praticamente eles estão só no centro, uma coisa ou outra, Flamengo, Botafogo e Porto. Então, assim, a gente veio trabalhando nisso ano passado, né, até que surgiu essa oportunidade. O E-Tower é um prédio AAA, assim, muito bem feito, muito bem incorporado, está, assim, numa manutenção, assim, primorosa. Ele fica dentro de tudo aquilo que a gente conversou de localização, né? Ele fica ao lado do Shopping JK, entre o JK e o Vila Olímpia. Então você tem ao lado do metrô, né? Então você tem ali tudo que a gente diz é um AAA, é um prédio que foi muito bem construído, tem uma especificação muito boa. Ele está hoje 92% ocupado, o prédio inteiro. O prédio tem cerca de 30 mil metros quadrados, é um prédio grande, tá? E aí veio essa oportunidade de a gente comprar cerca de 1/3 do prédio, aproximadamente 9 mil metros quadrados. Tá? E aí a gente estava com essa questão, né? Quer dizer que assim, a gente não tinha como sair com uma oferta pelo desconto que a gente tinha e ainda tem, né, do valor de mercado em relação ao valor patrimonial, né? Mas a gente não queria perder a oportunidade dentro de tudo que a gente vem falando, né? Então vamos esperar o mercado reprecificar, né, nossa cota, nosso BROF para comprar. Mas aí não vai ser mais o preço que a gente tem hoje, vai ser um preço muito maior, porque não tem muita mágica nessas coisas, né? Assim, se a gente, olhando para frente, acha que vai ter um período bom aí de escritório, que, enfim, os aluguéis vão crescer, né, como já cresceram na Faria Lima, os preços vão andar, né, tá bom, vamos esperar, mas aí o preço vai ser outro, e aí a dinâmica vai ser diferente. Então a gente tinha um prédio, né, que a gente acha muito bom, pelo um preço que a gente acha muito bom, né, só que a gente não tinha o capital, né. Então, como é que a gente desenhou essa transação? A gente constituiu um fundo novo, né, fundo E-Tower, tá, onde esse imóvel foi integralizado no fundo, né, e o BROF, que é o nosso fundo, adquiriu cotas sêniores desse fundo, 86%. Quem integralizou, o proprietário, ficou com as cotas subordinadas, 14% do fundo. Só que a beleza é que o cotista sênior, no caso o BROF, né, ele recebe 100% do rendimento. O cotista subordinado só vai receber alguma coisa, né, lá na frente, quando o prédio for vendido. Tá? Então, na verdade, a aquisição, que o 100% dessa área do prédio foi integralizada por 28 mil metros quadrados, a cota sênior, 86%, representa que o BROF, né, comprou, de certa forma, o E-Tower por 24 mil metros quadrados. Tá? E hoje, né, o preço médio praticado
nesses andares que a gente comprou do Itaú, são 8 andares, 100% de 8 andares, é de R$150 o metro quadrado, preço médio. E aí entra um pouco naquilo que a gente falou também, né? Então, se você tem ali na Vila Olímpia, ao lado do JK, 150 por metro quadrado, onde você tem, sabe aquelas duas torres que existem em cima do shopping JK, que são as torres D e E, você já tem aluguéis sendo praticados ali 220, 230. Então, a 150, pelos 24 mil metros quadrados, a gente já adquiriu com cap de 7,5, né? Enquanto as aquisições que estão acontecendo ali, que aconteceu na Faria Lima, no Vera Cruz, é cap de 5,5, 6, né? Então, só que a gente adquiriu a 7,5, a gente vendo um potencial meio que imediato no próximo ano, ano e meio, onde esse aluguel de 150 a gente vai conseguir levar, se não é o 220, pode ser 190, 200, que a gente acha bem razoável, pensando naquele gap entre 200, né, AAA Vila Olímpia, 300 Faria Lima faz sentido, e isso vai gerar um cap de quase 10, né? E aí, né, assim, a gente queria fazer isso, a gente queria colocar São Paulo para dentro para rebalancear o fundo, ou seja, diminuir exposição lá em Minas, talvez diminuir um pouco e colocar São Paulo. Mas, infelizmente, imóvel não é mercado financeiro, que você compra um e vende o outro, vende um e compra o outro no mesmo dia, né? Então, a gente não tinha como sair com uma oferta, por causa do desconto em relação ao valor patrimonial, a gente queria fazer a aquisição, a gente gostaria de vender o prédio da Vale, talvez um pedaço pequeno do passeio, para poder colocar o E-Tower para dentro. Então, o que a gente fez? Então, vamos tomar uma dívida, né? Vamos alavancar, para levantar esse recurso, né, ter uma saída potencialmente rápida, né, dessa dívida, que a gente só tem um lock-up de 1 ano, enquanto a gente vende o Vale, vende um pedaço do passeio, quita a dívida, e aí chega onde a gente quer. Ou seja, a gente deixa de ter uma concentração muito grande só no Rio de Janeiro, a gente tira, assim, nossa cabeça, a gente gosta muito do prédio alugado para Vale, o risco Vale é maravilhoso, mas ele não está dentro do que a gente acha que é o perfil que a gente quer dar para o BROF. Então, o que a gente tem esse ano para fazer? É vender o Vale, né? Talvez vender uma parte pequena do passeio, e com isso, em 1 ano, a gente pode quitar o CRI, tirar a dívida da frente, e ter um fundo que vai ser muito melhor balanceado, e a gente não tem a menor dúvida que a percepção dos investidores em relação ao fundo, né, vai ser outra. Além disso, a gente hoje acha que a gente consegue vender Vale, talvez passeio, a caps menores do que a gente acha que a gente vai atingir no E-Tower, né? Talvez cap de 7,5, 8 passeio, talvez cap de 9 Vale, né? E a gente acha que a gente chega a cap de 9,5, 10. Então a gente fez uma troca, né, de Minas e um pouquinho do Rio, a gente vai fazer, que é o que a gente pretende, por São Paulo. São Paulo num cap maior do que a gente estaria vendendo Minas e um pouquinho do Rio. Então, essa é a estratégia, é o rebalanceamento do fundo para a gente poder ter ativos AAA São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, a gente acredita que a gente reprecifica a cota e abre um caminho, né, para a gente poder fazer novas emissões e colocar novos ativos para dentro. Então, assim, é um empréstimo ponte para fazer isso. Tá? Então, acho que o Gabriel também pode complementar algumas coisas, né? A gente, assim, o imóvel, o Itaú é um super imóvel, acho que a gente comprou num preço muito bom, e é o tal negócio, se a gente fosse esperar, vamos vender primeiro os outros para comprar, a gente já não teria oportunidade de comprar nesse preço. Então, é um pouco por aí que a gente construiu toda essa transação para chegar lá. E apesar da transação em si, imobiliariamente falando, ela já deveria gerar um retorno para o cotista do BROF hoje, porque, como a gente falou, se a gente vende os ativos a valor patrimonial, que hoje está negociando a 60% do valor patrimonial, já mostra aqui, ó, tá errado esse valor, porque o valor do ativo, ele existe. E se a gente vende ao cap de patrimonial dele hoje, que é próximo de 7,5, 8, para trazer um ativo em São Paulo pagando 9, 9,5, efetivamente a gente está gerando valor para o cotista nessa troca. Mas o que a gente entende é que o benefício maior não vai vir nem daí, mas sim da percepção nova de risco pela diversificação
e pela exposição que o BROF vai ter aí no mercado que a gente ainda está entrando, e, consequentemente, ter essa reprecificação que já deveria ter acontecido há muito tempo, até nem faz sentido, não entramos nem no mérito se juros vai cair ou não, porque isso vai beneficiar o BROF, mas o gap continua muito alto ainda do que são os pares, e às vezes até com risco maior. Então eu acho que, é só um ponto, né, acho que a gente não falou, mas essa questão de necessidade de ter São Paulo para diversificar não foi algo que nós entendemos isso sozinho, foi assim, feedbacks colhidos aí ao longo dos 8 meses de cotistas atuais, potenciais cotistas, analistas de mercado, sell-side, a gente também falou muito com o sell-side, poxa, vocês têm uma cobertura, tem vários fundos na cobertura e não tem o BROF, que é um dos maiores, e um dos feedbacks foi, olha, a gente precisa de certa diversificação para poder recomendar, para poder ter pessoa física. Então, eu acho que essa mudança como um todo vai ter uma diminuição na percepção de risco, que vai atrair essa exposição que a gente precisa para chegar no mercado pessoa física, que vai acabar se beneficiando desse novo fundo que a gente está trazendo para o mercado. Então, acho que essa transação, talvez ela comece a gerar retorno antes mesmo da gente concluir a venda que a gente vem falando para pagar o CRI, que tem esse lock-up de 1 ano. E qual que é a taxa dessa alavancagem? IPCA mais 8,25, tá? Acho que é importante um ponto, né, que a gente, obviamente, né, do lado do subordinado, né, ele aceitou que ele não recebesse nada, né, ao longo da distribuição, mas sempre você tem mais risco, mas em troca você tem que ter alguma coisa, né? Então, como é que a gente ajustou isso? Em algum momento mais lá para frente, se a gente quiser vender um imóvel, tá? O BROF, como cotista sênior, no momento da venda, ele vai ter uma TIR ao longo do tempo de IPCA mais 9, ou seja, sei lá, em torno de 12,5% a 13% ao ano. E tudo que ultrapassar IPCA mais 9, né, vai para o cotista subordinado. Tá? Então, essa foi a forma, né, que a gente encontrou de dar algum upside para o subordinado. É claro que pode ter um risco grande, tem para o subordinado também, porque dependendo do momento do mercado e do ciclo do mercado, se você vende num momento em que, né, a TIR, todo o recurso da venda é utilizado para pagar os 12% a 13% ao ano do sênior, o subordinado vai ficar com zero. Tá? É um risco que ele corre. Então, acho que ele acredita, ele fez uma liquidez, né, e com os 86%, né, que ele recebeu em dinheiro, e o restante ele acredita na apreciação do bem ao longo do tempo. Então, assim, é isso. E aí, pensando, né, com a cabeça um pouco de risco, né, se o mercado azedar rápido por algum momento, as coisas que a gente está imaginando não vão acontecer, a gente tem uma saída que é vender o imóvel, fazer uma TIR de IPCA mais 9, que mesmo assim a gente vai ter um ganho pequeno, sei lá, meio ou 0,75 ao ano para o BROF. Então, assim, tudo dando errado, a cabeça de risco, você ganha um pouquinho. Né? As coisas dando certo, você vai gerar assim, uma distribuição em yield, você quita esse CRI o mais rápido possível, e você vai gerar um yield que pode, do Itaú, que pode ser 9, 9,5, 10 tranquilamente para o cotista do BROF. Então essa é a cabeça. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Caso, né, tudo não conspire a favor conforme a expectativa, como é que iria acontecer? É isso que acontece. Essa estrutura, ela foi pensada justamente por isso, né? Assim, para trazer uma segurança para o cotista. A gente viu muitos fundos fazendo aí o que foi feito no passado, mas se o mercado não andou para o lado que era planejado, e a gente está sujeito a esses eventos, como é que você sai disso depois? E foi o que aconteceu, muitos fundos não conseguiram sair, então até hoje com esse problema. Então essa estrutura do IPCA mais 9, ela é o seguinte, se daqui 6, 7, 8 meses a gente entende, olha, o mercado não está indo para onde indicava, ou os juros não vai cair, ou veio uma pandemia 2, a gente tem uma estrutura onde a gente pode vender o ativo até por um valor de venda forçada, ou seja, até abaixo do que a gente pagou, que a gente pode usar o capital do vendedor, que é aqueles 14%, para completar o IPCA mais 9.
o que é importante deixar claro é que não estamos nessa estrutura para ganhar IPCA mais 9, mas é uma estrutura onde a gente tem uma saída IPCA mais 9 com ativo líquido se a gente entender que o mercado está virando e vamos desfazer isso rápido, porque não vai dar certo o que a gente planejou. E aí eu pego o recurso, pago o CRI e quitei essa operação e não deu certo, mas o cotista do BROF não saiu perdendo e nem colocamos eles num risco que seria difícil de sair nesse mercado. Então a estrutura foi pensada para proteger o cotista numa eventual mudança aí de rumo do mercado. Até porque o rendimento ficaria instável, né? Porque você tem os outros dois, não fez nenhuma venda, não movimentou nesse sentido, só o que foi comprado agora é que realmente está ali em jogo, né? Exato. E agora é o momento marketing do fundo, né? Por que investir no BROF 11? Bom, eu vou começar, Gabriel complementa. Sim, o BROF assim, é um veículo que tem assim, qualidade de prédios muito boas, gestores muito bons, tem prédios praticamente 100% ocupados, né? Tem gerado, né, um yield, assim, como o Gabriel falou, em torno de 12% ao ano, que é muito bom para o cotista, claro, e sempre comparar, a vida é relativa, não adianta, né, você, assim, tem outros fundos que hoje já estão precificados gerando, sei lá, 7,5, 8, né, então, assim, é um spread muito alto para um risco que é muito baixo, né, porque não estamos falando, né, de um prédio com risco, todo prédio tem risco de vacância, mas o passeio é muito diluído, tem contratos de muito longo prazo, cláusulas assim, de saída que são assim, difíceis para os inquilinos, no sentido de multas e penalidades. Você tem um contrato com a Vale que vai até já 2030, num lugar que é estratégico para a Vale do ponto de vista operacional. Então, você não tem riscos ali, né? Então, tem a questão do Rio sempre que acaba pesando, mas, assim, dentro do Rio, é a segunda cidade, e o passeio talvez seja um dos prédios, talvez o prédio mais líquido no sentido de ocupação, de estar sempre muito bem ocupado, de ter sempre inquilinos que querem, né? E que a gente não consegue atender, porque não tem mais espaço. Então, assim, um risco muito baixo, né, pensando em imóvel, né, porque macro aí está todo mundo no mesmo risco, não adianta, a gente não é melhor do que ninguém é melhor do que a gente, né, e por conta de tudo isso e dessa estratégia de rebalanceamento também, né, a gente tem, claro, nossa missão esse ano da venda do Vale, de um pouquinho do passeio, zerar o CRI, a gente, eu acho que viu uma oportunidade de uma reprecificação muito forte, né, que associada à queda da taxa de juros, né, podemos estar falando aí de um fundo que hoje, né, a cota está em redor de 57, pode ir muito para próximo de valor patrimonial num espaço de tempo curto, né, associado a um rendimento grande, eu acho que tem um upside muito forte, né. É claro que a gente vai estar atualizando, vai estar falando nos nossos relatórios mensais, a gente também faz uma gravação, né, para soltar sobre o relatório mensal, sobre a performance do fundo, mas a gente está muito animado com isso, acho que tem um espaço muito grande para o investidor, né, ter um ganho de capital grande e associado a uma renda muito boa. Não sei se o Gabriel quer complementar alguma coisa. Eu acho que em resumo é isso, o BROF hoje oferece ao cotista uma oportunidade de um yield acima do mercado, então ele vai ter um yield recorrente, também pela estabilidade do fundo, e por essa situação de como o fundo foi criado, ele vai ter uma oportunidade que não é sempre que tem, de ter o ganho de capital também associado ao rendimento, porque a gente entende que essa cota vai ser precificada no mercado cedo ou tarde. Então eu acho que hoje o BROF entrega o rendimento estável e num bom yield, mas tem essa opção, que ela é muito provável de acontecer, dessa reprecificação, a gente entregando o que a gente se comprometeu aí nos próximos 12 meses. Então, acho que em resumo é isso. É claro que o CRI, ele no começo, né, ele acaba, vai ter o pagamento de juros e correção monetária, que foi uma outra coisa que a gente fez, né, para que o saldo devedor não fosse aumentando, como já tiveram no passado alguns fundos que fizeram.
E aí tem o pagamento de juros que é feito com a receita do E-Tower e alguma receita do BROF também, que esse ano vai juntar com a receita do E-Tower. Então, à medida que a gente vende o vale, reduz a exposição e tudo, isso vai diminuindo. Então, o que a gente fez foi um pouco ao contrário, né? Tem alguns fundos que, assim, estão aumentando o rendimento no curto prazo e depois tem um rendimento, um yield um pouco mais baixo no longo. A gente está invertendo, né? A gente vai ter um pouco menos nesse primeiro momento, mas bem superior a vários outros fundos equivalentes, mesmo assim, para depois ter uma renda muito maior. E justamente quando a curva de juros está caindo, a gente vai estar gerando um yield maior. Então, acho que essa é um pouco a beleza da transação também. Maravilha. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, André e Gabriel, por terem aceito o convite de estar falando aqui no podcast. E deixa aí para as considerações finais as mídias sociais, para quem quiser conhecer mais, teve alguma dúvida, e sanar essa dúvida aí com vocês. Tá, bom, Andréia, super obrigado pelo tempo, né, pela disponibilidade, um prazer também te conhecer, né, assim, vamos estar marcando novas conversas, assim, para poder, acho que a gente tem algo a passar, né, para o mercado em geral, desse conhecimento do dia a dia, como é que a gente está vendo o mercado, então a gente fica à disposição, tá, foi um prazer conhecer, muito obrigado, enfim, pelo tempo aqui que você dedicou a gente. André, obrigado mais uma vez, esperamos voltar aqui em breve para contar aí os alcances dos nossos objetivos, como a gente se propôs a fazer. E gostaria de deixar aqui o e-mail do RI, para quem quiser ligar, tirar qualquer dúvida ou mesmo conversar sobre o mercado, pode encontrar a gente no ri@bgrasset.com.br e o nosso e-mail é www.bgrasset.com.br. Como a gente, né, criou a gestora recentemente, então o site ainda é um site provisório, mas tem todas as informações lá, mas acredito que aí nos próximos semanas a gente vai ter o lançamento do site oficial com conteúdo completo. Obrigado mais uma vez. Maravilha, eu que agradeço. Com certeza traremos aqui mais atualizações a respeito aí de como o fundo está se comportando. Ele que é recente, ele é novinho, então tem muita coisa, muita história para contar ainda, muita coisa para acontecer. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fio. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau, Andréia. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.